Todos estão acompanhando comigo aí, texto bíblico, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, é um texto bem conhecido. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Glória a Deus. Maiara, Pai do Senhor. Mayra, Deus abençoe sua vida. Vanessa. Vamos lá, o nosso tema é a igreja, expressão do reino de Deus. A igreja, expressão do reino de Deus. O texto que nós lemos, ele traz essa referência no seu contexto, falando da igreja como uma expressão do reino de Deus. Expressão, o que é expressão? Ato ou efeito de exprimir, manifestação de pensamentos por gestos ou palavras, ou seja, modo de comunicar a igreja e o mundo, ou seja, a igreja é o modo do reino de Deus se comunicar com o mundo. Deixa eu esclarecer para você. Através da igreja, Deus se comunica com o mundo, ou seja, a igreja traz consigo as expressões do reino de Deus para o mundo. É isso que o texto, ele indica, que Deus se comunica, ou Deus se expressa, ou Deus se manifesta, ou Deus se faz conhecido através da igreja. Então, a igreja tem essas qualidades, né? Ela traz consigo as expressões do reino de Deus. Ela traz consigo, ou melhor, ela deveria trazer consigo as expressões do reino de Deus para o mundo. Eu quero que vocês façam uma avaliação, né? Será que nós, como igreja, estamos realmente expressando para o mundo o reino de Deus? Porque se nós, como igreja, não estivermos fazendo o nosso papel como igreja, expressão do reino de Deus, o mundo ficará sem essa expressão. E aí nós estaríamos em falta com Deus, porque a obrigação da igreja é expressar para o mundo o reino de Deus, ok? E o texto aqui, ele sugere alguns pontos dessa expressão do reino de Deus para o mundo. E eu quero trazer aqui à tona alguns pontos dessa expressão do reino de Deus que a igreja transmite para o mundo, ou a igreja tem a obrigação de transmitir para o mundo. Eu entendo que a igreja tem a obrigação, eu vou usar nessa tônica e você vai entender, até o final da mensagem, você vai entender por que eu uso, eu exijo fazer, insisto fazer uso desse termo. O primeiro ponto aqui dessa expressão da igreja para o mundo é uma geração eleita. O versículo 9, ele diz assim: vós sois a geração eleita, vós sois a geração eleita. Quer dizer, não tem outra. Vós sois a geração eleita. O texto, ele dá uma exclusividade à igreja. O texto não deixa margem para uma outra coisa, para um outro contexto. Não, vós sois a geração eleita. É quando Jesus diz assim: eu sou o caminho. Ele está dizendo, ele está falando de uma exclusividade. Eu sou o caminho. Exclusividade. Ele diz: vós sois a geração eleita. Isso está falando de exclusividade, que a igreja é a geração eleita. Não há possibilidade alguma de outra coisa entrar aqui dentro desse contexto.
É somente a igreja, exclusivamente a igreja. Geração fala de linhagem, ou seja, vós sois a linhagem. Eleita significa designada, nomeada, ou seja, nós somos a geração, a linhagem designada, a linhagem nomeada. Para o quê? Para expressar para o mundo o reino de Deus, entendeu? Então nós somos a única, exclusiva geração nomeada para expressar para o mundo o reino de Deus. Se nós somos a geração eleita, nomeada para expressar para o mundo o reino de Deus, então nós não podemos esperar que outros venham fazer aquilo que é a nossa obrigação fazer. Entendeu o que eu disse? Porque veja bem, se nós que somos igreja, geração eleita, ficarmos sentados esperando que outros vão fazer, ou que outros façam o que é a nossa obrigação, nós não estamos cumprindo o nosso papel de geração eleita. Então nós precisamos fazer uma avaliação dentro desse contexto aí, porque, veja bem, a geração eleita, ela está transmitindo responsabilidades para outra geração que não é eleita, ok? Então, se só existe uma geração eleita e nós estamos fazendo parte dela, e essa geração eleita, ela tem a responsabilidade de transmitir ao mundo as expressões do reino de Deus, ou a expressão do reino de Deus, indica que a nossa responsabilidade é muito grande de passar para o mundo as expressões do reino de Deus. Deus espera que a igreja cumpra esse papel, ao invés de ficar esperando que outro venha cumprir por nós. Você já percebeu o quanto de crente, de pessoas que se diz crente, que não fazem absolutamente nada para ganhar alma para Jesus, para fazer a obra do evangelho, não faz um sacrifício, né? Não se desprende, não se doa para as coisas de Deus, ok? Então, se nós somos a única exclusiva geração eleita, que Deus nos elegeu, nos nomeou para isso, então nós temos o dever de cumprir o nosso papel. E nós precisamos fazer todos os dias uma autoavaliação para ver se estamos realmente cumprindo o nosso papel, tá? Eu não vou pegar muito aqui no pé das notícias mais badaladas no Facebook, mas concorda comigo que não está sendo as expressões do reino de Deus, né? Mudaram aí a tônica. As pessoas já mudaram a tônica e tem muitos crentes envolvidos nessa tônica aí que eles mudaram. Eu quero que você entenda o seguinte: nós somos a expressão do reino de Deus para o mundo. Se nós mudarmos a nossa tônica, quem é que vai ser a expressão do reino de Deus para o mundo? Então, ainda que o mundo tente mudar o nosso foco, nós não podemos ir junto nessa onda aí com o mundo. Não, fica aqui, vamos ficar no nosso lugar. Qual é o nosso lugar? A igreja, expressão do reino de Deus. O que nós vamos expressar? O reino de Deus para o mundo. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco a gente está falando como político, a gente debatendo coisas de política. E não é o nosso papel. O nosso papel é expressar ao mundo o reino de Deus. Se nós somos a nação eleita, e só existe uma nação eleita, Deus, o texto traz uma exclusividade de fazer com que nós tenhamos a responsabilidade diante de Deus de expressar para o mundo o reino de Deus. Então nós estamos expressando para o mundo o reino de Deus. Então, meu irmão, vamos ficar dentro desse contexto aqui e deixa o mundo fazer o papel dele. Nós fazemos o nosso papel, entendeu? Entendemos que a única geração eleita somos nós. Então nós vamos ficar no nosso lugar, cada um no seu quadrado. Nós fazendo o nosso papel de expressar o reino de Deus para o mundo e o mundo fazendo o papel dele. Porque o mundo, será impossível para o mundo fazer o papel da igreja, você entende? Por que é impossível para o mundo fazer o papel da igreja? Olha o que diz o texto: vós sois a geração eleita. Então, se Deus destacou exclusividade aqui,
Então ele não vai mudar de ideia. Nós somos a geração eleita. Ok? O segundo ponto da expressão do reino de Deus aí no texto é sacerdócio real. Vós sois a nação eleita, o sacerdócio real. Sacerdócio real. O que é um sacerdócio? São funções dos ministros de um culto, ou seja, função que apresenta caráter respeitável em razão do devotamento que exige. Se o texto diz que nós somos uma nação eleita, um sacerdócio real, ou seja, nós somos um povo com funções sagradas. Você entende? Um sacerdócio real, ele não está falando de um sacerdote apenas. Ele está falando no contexto de uma nação que ele escolheu, e essa nação inteira funciona ou deve funcionar como um sacerdócio real. Real significa, vem de uma realeza, porque tem um rei, porque pertence a um rei. E é verdadeiro, real porque é verdadeiro e pertence a um rei. São instrumentos de uma realeza, você entende? E esse sacerdócio real, ele não está contido apenas de homens, sacerdotes. Não é isso que o texto está dizendo. Isso aqui está se referindo a homens e mulheres em um sacerdócio real, exercendo funções sagradas. Quando nós nos reunimos para poder cultuar a Deus, nós estamos exercendo função sagrada ou funções sagradas. Quando você dobra o seu joelho para orar ao Senhor, você está exercendo uma função sagrada. Nós não podemos, como sacerdócio real, homens e mulheres, um sacerdócio real como num todo, nós não podemos se colocar diante de Deus como que se fôssemos um monte de robôs ou marionete. Não, meu irmão. Estamos exercendo algo sagrado. Então, quando você fizer menção de Deus, você está exercendo algo sagrado. Quando nos reunimos para cultuar, a exclusividade que o texto dá para nós que somos igreja é tão grande que o texto deixa muito claro que Deus não aceita que outra nação coloque as mãos nas coisas sagradas que pertencem a Ele. O texto ele vai muito além. O texto ele nos dá a honra. O texto ele nos dá uma exclusividade, uma honra tal que nós não merecemos. Eu tenho certeza, eu reconheço que eu não mereço. E Deus, mesmo não merecendo, ele me dá a honra e a exclusividade de poder pôr as minhas mãos nas coisas sagradas para oferecer a Ele. Sacerdote é aquele que sacrifica, é o sacrificador, aquele que para expressar o reino de Deus, ele se ocupa, ele se doa, ele não se poupa, porque ele está fazendo algo sagrado, você entende? Então, essa exclusividade que Deus, ele disponibiliza para nós como nação eleita, como sacerdócio real, como povo adquirido, como nação santa, é algo sublime, que nós precisamos dar ênfase a esse contexto, porque senão, de outra maneira, se não soubermos raciocinar esse contexto, não iremos dar valor quando nos colocamos para fazer algo para Deus, quando nos ofertamos, quando dizimamos, quando oferecemos algo para Deus. Nós estamos fazendo isso como uma nação, um sacerdócio real. Entenda isso. Você está exercendo uma função sagrada de tudo aquilo que você se desprender para Deus, você se doar para Deus. Você está exercendo funções sagradas como um sacerdócio. Nós, igreja, expressamos o reino de Deus para o mundo como um sacerdócio real, né? Uma nação como num todo, fazendo algo sagrado para Deus, disponibilizando algo sagrado para Deus. Não é que nós somos alguma coisa, não, é que Deus fez isso para nós. Então devemos sim nos honrar
honrar e glorificar a Deus por isso, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor nos permite, diante da sua santidade, diante da sua onisciência, onipresença, onipotência, diante da sua realeza, da sua santidade, ele nos permite sermos seus súditos. Imagine isso, quanta grandeza há nisso. Ele nos permite sermos seus súditos e nos permitindo assim, ele nos dá o privilégio de poder nós entregar a ele, oferecer a ele coisas sagradas, né? O texto está dizendo que quando eu ofereço algo para Deus, de mim para Deus como igreja, eu ofereço algo sagrado para Deus e Deus recebe como algo sagrado, você entende? Algumas pessoas não conseguem entender esse contexto, por isso não sabem valorizar um culto, não sabem valorizar o contexto de um culto. Quando nós aprendemos a valorizar o contexto do sagrado, ou quando nós sabemos separar o profano do sagrado, o culto para essa geração vai se tornar algo sublime, algo de suma importância, de que as pessoas irão para o culto, né? Ou mesmo se estiver em casa, no seu momento de oração, você vai entender que isso Deus está recebendo como algo sagrado. O teu louvor, Deus estará recebendo como algo sagrado. A tua oferta, Deus estará recebendo como algo sagrado. O teu dízimo, Deus estará recebendo como algo sagrado. Tudo de você como a expressão do reino de Deus, como um adorador, Deus estará recebendo como algo sagrado, isso através de Cristo, ok? Sacerdócio real é isso, homens e mulheres, uma geração inteira em um sacerdócio, sacrificando a Deus, se doando a Deus, se disponibilizando a Deus, fazendo tudo para a glória de Deus, amém? O terceiro ponto aqui, de expressão do reino aqui, que nós encontramos no texto é nação santa, ainda no versículo 9. Vós sois o povo eleito, o sacerdócio real, nação santa. O que o texto quer dizer com nação santa, né? Nação fala de comunidade, agrupamento. E santo, santa, refere-se aos salvos, né? Aos que vivem de acordo com as leis de Deus e com a igreja de Deus. Então observe, quando ele se refere à nação santa, ele está falando de um agrupamento, ele está falando de uma comunidade separada, uma nação santa. O texto está me dizendo que essa expressão fala de uma exclusividade que Deus já reservou ou separou um povo para si mesmo. Ou seja, então nós entendemos aqui no texto que se Deus separou um povo, uma nação santa, santo significa separado por Deus, separado para Deus. Se Deus separou uma nação para eles, essa nação eleita, santa, significa que nem todo mundo é de Deus. Você entende? Se você conversar com as pessoas, todo mundo vai dizer assim, não, eu sou de Deus, eu conheço Deus, meu coração é de Deus, enfim. O texto revela que Deus separou para si uma nação santa. Ele separou uma comunidade, um agrupamento de pessoas para si, consagrou para si. Você deve estar se perguntando, pastor, e qual o número dessas pessoas? Meu irmão, o número é todos quanto fizeram uma aliança com Cristo. Todos quantos fizeram uma aliança com Cristo fazem parte desse povo santo, dessa nação santa. Então não é todo mundo, é todos quantos fizeram uma aliança com Cristo. Então se você fez uma aliança com Cristo, fato é que você está fazendo parte dessa nação santa, ok? Se você não fez uma aliança com Cristo, você não faz parte dessa nação santa. Então as suas obras não são sagradas, ok? Porque esse povo que Deus separou para si é exclusivo, é um. Então, dentre
tantos, Deus escolheu um povo. E esse povo ele chama de nação santa, nação separado para Deus, nação consagrado para Deus, nação reservado para Deus. Entende? Um outro ponto aqui que fala da expressão da igreja como reino de Deus é o povo adquirido. Povo adquirido. Adquirido significa aquilo que se comprou ou que se adquiriu. Ou seja, dá a ideia de que essa geração eleita, essa nação santa, tem um dono. Alguém pagou um preço por ela. Então, por que nós somos? Porque é única, porque a nação é única, porque a nação é santa, porque a nação é eleita, porque alguém pagou por ela. Então, Cristo pagou, adquiriu, pagou o preço. Então, se ele pagou o preço na cruz do Calvário, ele tem o direito de propriedade sobre essa nação que ele comprou. É todo mundo, pastor Luciano? Eu repito, é todos quanto aceitaram a Cristo como Salvador, fizeram uma aliança com Cristo. Esse faz parte da nação santa, do povo adquirido. Então entenda, nós passamos a fazer parte do povo adquirido, que Cristo pagou o preço e tem o selo de propriedade, quando nós assumimos o compromisso com Cristo. Então entenda isso, se ele pagou o preço, eu não tinha como pagar, nenhum de vocês tinha como pagar. Então o que ele fez por nós? Pagou o preço por nós, nos comprou. Então agora nós somos escravos dele, você entende? Escravo, servo não tem direito próprio, nós temos um dono, ok? Nós temos um rei, nós somos súditos de um rei que nos comprou, que pagou o preço por nós. E o preço foi muito bem pago e, segundo o tecido sagrado, foi um preço de sangue na cruz do Calvário. Ele pagou com sua própria vida. Então, esse preço muito bem pago dá o direito a ele de ser o nosso dono. Glória a Deus. Então, ele é o nosso dono. Então, veja bem, como súditos dele, como súditos, nós devemos anunciar as suas virtudes ao mundo. Qual é a nossa obrigação como súditos do Rei Jesus? Não é de ficar andando por aí fazendo o que quiser. Não. Nós temos uma obrigação diante do nosso Rei que nos comprou. Nós temos um dono, somos súditos de um reino e o nosso Rei exige, segundo o contexto bíblico, que nós anunciemos, pois, as virtudes dele. O que é virtude? Características moral própria, aptidão para realizar seus objetivos com eficácia, com mérito. Qual é o nosso dever? Anunciar para o mundo, igreja, expressão do reino de Deus. Anunciar para o mundo de que o nosso Rei Jesus, ele é apto para poder falar e cumprir, projetar e realizar, operar milagres, operar maravilhas. A obrigação é nossa como igreja, dizer para o mundo, não, nós não servimos a um conto de fadas, ou nós não vivemos por um conto de fada, por uma história da carochinha, não. Nós temos um dono, nós somos uma nação, um povo adquirido, uma nação eleita, e a nossa obrigação é trazer essa expressão para o mundo, para que o mundo veja, para que o mundo creia através de mim, através de você. O mundo precisa saber, o mundo precisa crer, o mundo precisa experimentar através de mim, através de você. O mundo precisa ver essas expressões do reino de Deus, para que o mundo seja edificado e o Senhor seja conhecido. Meu irmão, se você ficar na sua cadeira, sentado, sem fazer o seu papel, expressando para o mundo o reino de Deus,
Quem que você acha que vai fazer por você? Ninguém, meu amado. Eu e você temos funções diante de Deus. E como súditos do Senhor, nós temos a obrigação de fazer, de mostrar para o mundo, de anunciar para este mundo. Como é que eu vou anunciar, pastor Luciano? Com palavras, com atitudes, com gestos e etc. Deixa Deus usar a tua vida. Observe a igreja primitiva, que quando os discípulos tomavam atitude, a Bíblia diz que Pedro estava entrando no templo chamado Formosa, e um cego ali pedindo para ele, mas me ajude, faça alguma coisa, tem misericórdia de mim. Pedro disse assim, olha, expressões do reino de Deus. Veja bem como que se representa, um exemplo de representar expressões do reino de Deus. Pedro olha para ele e diz assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem ficou curado. As expressões do reino de Deus. Aleluia. Isso funciona. Isso funcionará quando? Quando nós que somos a nação eleita, nós que temos essa unção sobre nossa vida, tomarmos uma atitude para fazer. Se Pedro ficasse quieto e entrasse e não falasse nada com aquele homem estaria lá até hoje, né? Um supérfluo, mas aquele homem ficaria esperando o tempo todo lá e não aconteceria nada. E quantas vezes nós temos a oportunidade de anunciar o reino para as pessoas com poder, trazer virtude, expressar a virtude do reino de Deus às pessoas e nós ficamos acanhados, né? Ou então a gente fica observando nas redes sociais, alguém vai lá e fala de política, fala de não sei o quê, e a gente fica, às vezes até entra pelo meio. Meu irmão, cada um no seu quadrado. O mundo faz o papel deles. Nós, igreja, fazemos o nosso papel. Qual é o nosso papel? Expressar o reino de Deus ao mundo, para que o mundo veja em nós. A fé das pessoas que estão no mundo precisam ser edificadas através da minha fé, da sua fé, porque Deus está falando com o mundo através de nós. Nós somos o porta-voz de Deus. Nós somos os canais que Deus vai falar com o mundo, que Deus vai se pronunciar ao mundo, que Deus vai mudar o mundo. É através da minha vida, através da sua vida. Por que através de nós? Porque nós somos o povo adquirido, nós somos a nação eleita, designada para isso. Entenda uma coisa, o mundo depende de nós para poder fazer com que eles entendam o reino de Deus, vejam o reino de Deus, observem o reino de Deus, creia no reino de Deus através de nossas vidas. Você entende isso? Se nós não fizermos o nosso papel como igreja, expressão do reino de Deus, nós vamos ser cobrados pelo Senhor num grande dia do juízo. Entenda isso, Deus vai cobrar de você. Os textos sagrados, no capítulo 7 de Mateus, o Senhor fala da parábola dos talentos, que o Senhor dá talentos. A um ele deu um, outro 2, 3, 5. O texto revela, eu vou resumir aqui por conta do tempo, o texto revela que o Senhor, a cada um ele dá talentos. Ao que menos recebeu, recebeu um talento. Ninguém ficou sem nada. Deus nos deu aptidões. Deus nos deu capacidade, Ele nos capacitou para que de alguma maneira façamos a obra de Deus. De alguma maneira, eu e você possamos expressar ao mundo o reino de Deus como igreja, para que o mundo creia, para que o mundo seja impactado. Nós ficamos lendo histórias de homens e mulheres que impactaram o mundo. E nós, se não tomarmos cuidado, vamos nos acomodar nesse saudosismo. Ah, porque fulana era cheia de unção de poder. Ah, porque aquele pregador foi cheio de unção de poder. Meu irmão, o fulano já passou. A fulana também já passou. O tempo de fulano e de fulana já foi. Deus quer saber da nossa disposição. Deus quer ver em mim e em você a disposição
de podermos nos doar para ser porta-voz de Deus, para expressar para este mundo o reino de Deus, para que este mundo seja impactado pelo reino de Deus. Se tem uma instituição que pode impor as mãos sobre endemoniados e os endemoniados serem curados por terem os demônios repreendidos, é a instituição chamada igreja, povo eleito, nação santa, povo adquirido. Se tem uma instituição que tem um poder sobre si de libertar aquelas pessoas que estão em prisões, cadeias espirituais eternas, somos nós, a igreja do Senhor. Temos a autoridade, e não só autoridade, fomos nomeados para isso. O texto de Marcos, capítulo 15, versículo 16 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os textos trazem um contexto incrível de Jesus dizendo assim: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Deus deu poder, Deus revestiu essa nação eleita, esse povo adquirido, revestiu de poder, de autoridade, deu autonomia para fazermos, para atuarmos. O que falta é nós nos disponibilizarmos a sermos verdadeiramente a expressão do reino de Deus para o mundo. Entenda uma coisa: a igreja não é uma instituição que vive brincando com brincadeirinhas, né? Com brincadeirinhas, né? De varinha mágica, não. A igreja é uma instituição séria, a igreja é a expressão do reino de Deus para o mundo. E nós temos que ficar em nosso quadrado, não se misturar com o mundo, porque o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, para você não ser inimigo ou não se tornar inimigo de Deus, rompa os laços com o mundo. Não podemos ter laços. Eu não estou dizendo que você tem que desaparecer, não. Eu estou dizendo de laços espirituais, de comunhão. Não podemos ter com o mundo. Por quê? Porque nós somos uma nação eleita, um povo adquirido, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus para expressar para o mundo o reino de Deus. Então o mundo precisa conhecer o poder de Deus, né? E entender que o nosso rei Jesus, ele é poderoso para salvar, para curar, para batizar com o Espírito Santo, para operar obras grandiosas. E ele faz essas obras grandiosas através da igreja. Ele expressou para a igreja dizendo que aquele que crer, que faz parte dessa nação santa do povo eleito, fará obras ainda maiores das que eu fiz. O Senhor nos deu uma promessa, nos deu uma autonomia, nos encheu, nos revestiu de poder. Então, meu irmão, eu quero com esta palavra despertar cada um de vocês, para que nós venhamos ser a expressão verdadeira do reino de Deus para o mundo. Para finalizar aqui o versículo 10, eu já estou finalizando o versículo 10. O versículo 10 diz assim: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que é que o texto está dizendo? O texto afirma que nós temos uma dívida com Deus. Nós somos devedores de Deus, né? Por que nós somos devedores de Deus? Porque não éramos nada, agora somos. Então nós somos devedores. Por que nós somos devedores? Porque não tínhamos nada, mas agora nós temos. Nós fazemos parte de um reino. Nós somos súditos do Rei Jesus. Então agora nós somos alguma coisa. Então, se nós não tínhamos nada
e agora temos, se nós não éramos e agora somos, então nós devemos isso ao Senhor. Então eu e você somos devedores de Deus. Sendo devedores de Deus, entenda uma coisa, sendo devedores de Deus, eu quero que você entenda que essa dívida, nós precisamos todos os dias nos empenhar, nos esforçar para fazer o reino de Deus ser conhecido. Porque você não era nada e eu também não. E sendo nada, fomos por graça e por misericórdia alcançados pelo Senhor, que nos fez grande, tão grande, que nos fez um povo exclusivo. Aleluia! Não há povo mais importante na terra do que nós. Entenda uma coisa, não há povo mais importante do que nós. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Fique com essa palavra de Deus no seu coração.